Olá! Continuamos com o nosso projeto Leituras Filosóficas e hoje vou ler para vocês da obra Não Se Desespere, Provocações Filosóficas do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, o texto que traz por título Minhas Crianças e Eu com Isso. A frase é clássica e sugestiva. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós deixaremos para este mundo. Verdade? Sem dúvida. Você sabe, eu sei, desde que o mundo é mundo. E daí? E eu com isso? E você com isso? Tudo. Talvez sejamos a primeira geração de adultos que esteja criando um fosso na convivência mais contínua com a geração que nos sucede. Razões? Dia corrido, competitividade, deslocamentos distantes, jornada de trabalho expandida, tudo isso e mais a pressão do sucesso, da disputa, do lugar, da vaga, da vida. Com isso, justificamos a nossa ausência, ou, vez ou outra, omissão no cotidiano dos filhos e filhas. Quase não há encontro, e quando há, pela falta de convívio intenso, despontam conflitos concentrados. Retomo sempre. Nas grandes e médias cidades, somos a primeira geração nos séculos mais recentes que, em grande maioria, sai de casa mais tarde que os filhos. A criança sai às 6h30 no ônibus, na van, em um transporte escolar qualquer, e os pais saem às 7h30, 8h. Essa criança que acorda sozinha, que às vezes faz a própria higiene sem que alguém fique ao lado e sem que ninguém que confira como ela está vestida, porque ela se troca, se veste e sai. E o café que ela toma nem sempre coincide com o horário dos adultos. E ela vai. O único adulto com quem ela usualmente toma contato em casa é a pessoa que lá trabalha, para quem ela dá ordens e com quem ela mantém uma relação de autoridade ou de hierarquia. Quando chega à escola, encontra um outro adulto, educador ou educadora, e esse adulto precisa dar ordens a ela. Isso produz um confronto muito forte em vários momentos. Aliás, algumas dessas crianças estão chegando a um ponto, inclusive, entre nós, dentro da educação, que não acontecia antes. Crianças de 10, 12 anos que durante uma discussão em sala de aula viram para docentes, põem o dedo no nariz da professora, por exemplo, e dizem: "Eu pago o teu salário". Como se a nossa relação fosse mediada pelo Código do Consumidor. Como se a relação da autoridade docente, não o autoritarismo docente a ser evitado, fosse mediado por um contrato. É claro que isso traz distúrbios na relação do cotidiano. Imagine, essa criança que em grande parte não tem convívio cotidiano com os pais, esse convívio é muito remoto, quando muito, é controlado de forma eletrônica por telefone, ou a relação é um pouco distante, acaba encontrando na escola um espaço onde ela tem convivência, mas também tem algumas regras. Tão perto, tão longe, ainda bem poderíamos pensar que ainda há a escola. Lá se cuida da educação cívica, educação científica, educação sexual, educação artística, educação filosófica, educação ecológica, educação para o trânsito, educação física, educação ética, educação alimentar. E tudo em grandes ajuntamentos de pessoas em espaço limitado e por algumas horas diárias. Não dá. A escola sem a parceria com a família não consegue eficácia e eficiência. Construir sólida base teórica com formação de cidadania e solidariedade social exige um esforço mais fundo, forte e agregador. Pais e mães ou outros responsáveis adultos, quando colocam crianças e jovens nas escolas, estão repartindo a tarefa educativa.
mas sempre é bom lembrar. Descentralizar as ações não implica eximir-se das responsabilidades. Em outras palavras, pode-se transferir poder, jamais responsabilidade. Por isso, vamos ter de achar tempo para partilhar as práticas educativas e formativas. Tempo, lamento, não tenho. Já viu um infartado que não tem tempo quando sobrevive? Antes de infartar, tempo algum para cuidar-se. Agora, todos os dias, 5 da manhã, já sai para caminhar na esteira ou pelas praças, de modo a postergar o fim. Quando o importante fica sufocado pelo urgente, diz Cortella, o tempo para consertar tal distúrbio é muito maior do que aquele que usaria antes de ele existir.